boa tarde. Eu queria agradecer primeiramente ao IAB, na pessoa da Débora, que topou fazer esse evento incrível sobre algo que é tão importante, não tem sido muito falado, não tem sido debatido, principalmente nos espaços jurídicos, e tem tudo a ver com a lei, e tem tudo a ver com a norma, e tem tudo a ver com a corponormatividade. Então, eu agradeço a Débora e, obviamente, a Aline e a Camila por estarem aqui. A Dani não pôde estar, ficou doente, enfim, a gente entende que essas coisas não tem muito jeito, né? E eu queria começar... Tá ligado? Eu queria começar a minha fala citando a Suzy Orbach, que é uma feminista que escreveu ainda no final da década de 70, um livro chamado Fat is a Feminist Issue, que infelizmente para o português ele foi traduzido gordura é uma questão feminista, que por si só a palavra gordura tem todo um estigma, então eu não sou muito a favor dessa tradução, mas é um livro, o primeiro livro foi de 1988, o segundo é de 1982, e ela fala o seguinte: a gordofobia cria um ambiente de hostilidade em relação a pessoas de corpos maiores e coloca o fardo do preconceito contra gordos nas pessoas que fogem à norma. E é muito importante a gente falar disso, e o feminismo, como a doutora Márcia bem pontuou, ele foi um movimento que começou a trazer isso à tona. Porque, como ela mesma disse, os produtos, o capitalismo vende tudo para nós mulheres. Somos nós mulheres que temos que entrar na corponormatividade. Os homens sofrem, claro, não estão tirando aqui a sofrimento de ninguém, mas é para nós que é vendido creme anti-envelhecimento. Homem não tem Rinil 25, é para gente que vendem o Rinil 25, 30, 35. Então, tudo isso entra na questão feminista, e também o estado de ser gordo entra na questão feminista, e a gente precisa falar disso. E a questão da acessibilidade, ela é fundamental, porque eu olho aqui, como em vários ambientes que eu normalmente estou, e a maioria das pessoas foge ao padrão, mas está todo mundo querendo entrar no padrão. Por algum motivo, aquela menina que é magra, que está super bem vestida, ela acha que ela é gorda, e entendam, não há nada de ruim, é isso que a gente quer fazer aqui hoje, é tirar esse estigma da pessoa gorda, que ser gordo é necessariamente ser algo ruim, é negativo. Ser gordo é estar num lugar, hoje, de invisibilidade e de exclusão na sociedade. Porque as pessoas magras, antes de ir para um bar ou um restaurante, elas não têm que pensar se esse bar vai ter cadeira de plástico, se esse restaurante vai ter cadeiras com braços, se elas vão entrar nessa cadeira, se elas não vão entrar nessa cadeira. Então, as pessoas gordas passam por coisas que as pessoas magras não passam. Isso é acesso, isso é acessibilidade. E a gente precisa falar sobre isso, porque, como eu disse, a sociedade ainda não tem falado sobre isso. Nos bares e restaurantes, por exemplo, não é só nem a questão da cadeira. Tem bar e restaurante que as mesas são tão grudadinhas que um magro mal passa. O gordo, ele olha aquele restaurante e fala: aqui eu não vou nem entrar, não vou nem sentar, porque com certeza eu vou empurrar alguma cadeira, eu vou empurrar alguém e eu vou passar vergonha, porque todo mundo vai olhar para mim. Porque todo mundo vai olhar para mim com olhos de vergonha alheia, de humilhação. Não acredito que você teve a coragem de entrar nesse espaço que eu, magro, ocupo. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Existe uma lei que estabelece, que ela é de 2015, que trouxe a questão das pessoas gordas. A lei fala em obesos, todas as leis que falam sobre acesso de pessoas gordas a espaços falam em pessoas obesas. Eu vou tomar liberdade de falar de pessoas gordas, porque eu não gosto do termo obeso, eu acho que ele já carrega um estigma ainda maior do que o gordo, e aí a gente vai entrar em toda uma outra questão do IMC, se ele é válido, se ele não é, que a medicina tem estudado isso, para ver se continua com o IMC, não continua com o IMC, do jeito que está, vamos fazer isso diferente.
Então eu vou pedir a permissão de vocês aqui para toda vez que eu falar gordo, entendam a lei diz obeso, tá? A gente tem uma lei que diz que, na verdade, é um decreto do ano passado que fala que teatro, cinema, locais de palestras, conferências, fóruns, eles têm que destinar 2% das cadeiras, dos assentos, para pessoas gordas. E eu fui fazer uma pesquisa básica, além da minha pesquisa de campo, da rotina do dia a dia, para saber aqui no Rio de Janeiro como é que anda isso. E, para minha não surpresa, não anda. Nós temos a maioria dos teatros ainda não adaptados, então a maioria dos teatros ainda não contemplam esses 2% de cadeiras maiores. Vários teatros que contemplam essas cadeiras, você é obrigado a ir na bilheteria. Eu cheguei a ir à bilheteria de 2 para perguntar por quê e ninguém sabe responder. Eu até comentei com a Camila um dia, eu falei, não sei se eles querem um cara crachá, assim, você é gordo mesmo, você pode comprar a cadeira que é destinada a essas pessoas, mas não faz sentido, porque a acessibilidade que teoricamente a lei vem trazer, o fato de que eu tenho que ir à bilheteria comprar esse ingresso, só isso já me tira parte dessa acessibilidade. Porque se eu que moro, vamos supor, em Jacarepaguá, quero ir ao teatro, quero vir ao teatro no centro, eu moro e trabalho em Jacarepaguá. Se eu tiver que vir ao centro, comprar meu ingresso para depois voltar ao centro para ir ao teatro, eu não vou assistir a peça. Então, assim, isso é muito importante. Em relação a cinema, vários cinemas, o Cinemark e o Kinoplex já estão super bem equipados em relação à lei. Isso é muito bom. Eles permitem, inclusive, que você compre online o assento para pessoas gordas. Outros cinemas que, apesar de antigos, como o Grupo Estação, o Odeon, passaram por reformas relativamente recentes, mas porque a lei não existia ainda, eles não têm esses 2%. Então, é uma coisa que o estigma é tão grande que precisa vir uma lei para falar que existe esse tipo de gente na sociedade e que esse tipo de gente, como você, magro, tem direito a ter acesso. Esses 2%, aliás, só a título de curiosidade, eles são calculados em cima do que a lei estabelece para pessoas cadeirantes e pessoas com deficiência física que prejudique a mobilidade. Então, ela diz 2% de assentos para cadeirantes, 2% para pessoas com alguma deficiência que prejudique a mobilidade. E metade disso para pessoas gordas. Então, logo 2% dos teatros e cinemas tem que ter esses assentos, tá? Mais curioso ainda é que eu não consegui achar nenhum, tá? Se alguém achar, por favor, vou deixar meu e-mail no final, me mandem por e-mail. Eu não consegui achar nenhum teatro ou cinema que tenha 2 cadeiras de gordo, uma ao lado da outra. E isso é curiosíssimo, porque 2 pessoas gordas não podem ter relacionamento, não podem afetivo, né? Ou sei lá, encontrei uma pessoa gorda e quero ir ao cinema com ela. Exatamente, não precisa ser um relacionamento sexual, gente. Eu não posso ter uma amiga gorda e querer ir ao cinema com ela? Pode! Jamais. Pode, mas ela vai sentar na frente e você atrás. Tem teatro, gente, que as cadeiras ficam separadas, não é uma na frente e outra atrás, não. É uma aqui, a outra do lado de cá, e uma lá atrás e a outra do lado de cá. Então, assim, se 4 mulheres, ou, enfim, um grupo de pessoas gordas quiser ir ao cinema e quiser comprar esses assentos, vai todo mundo separado. Imagina, para que? É melhor você ir ao cinema sozinho. Então, isso é importante para a gente perceber que a lei existe, mas o estigma não caiu. A ideia aqui é muito clara. É evidente que você é gordo, a gente está te dando a cadeira, mas pensa melhor, né? Por que você não emagrece? Se emagrecer, você vai sentar que nem todo mundo. Você pode sentar do lado da sua amiga se você emagrecer. Você não emagrece, a Camila vai poder falar melhor disso do que eu. Você não emagrece, o problema é seu. Você vai sentar longe dos seus amigos, do seu namorado ou do que seja. Nós temos hoje criadores de conteúdo digital que são ativistas e têm brigado por isso, e temos alguns teatros em São Paulo que têm tomado atitude, inclusive levando essas pessoas ao teatro de uma forma diferente. Então, isso começou com o Caio, do Caio Revela,
Hoje em dia tem outros Instagrams, o Caio mandou uma vez um e-mail para o Teatro Bradesco, falando que ele e o namorado queriam ir ao teatro, mas o site não mostrava se tinha cadeira, e o Bradesco disse que tinha, ele falou, onde? Não tem para vocês dois. E aí o Bradesco, então, convidou os dois para irem, trocou as cadeiras de lugar, fez uma adaptação dentro do Teatro Bradesco, lá em São Paulo, para isso. Isso é importante, a gente precisa ter grandes teatros, redes de cinema e tal, se movimentando para dar acesso a essas pessoas. Porque uma pessoa que vista até 50, 52, que a gente chama de um gordo pequeno a médio, assim, ele até senta nos lugares. Mas um gordo que vista a partir de 56, 58, 60, ele não entra, gente. Ele não entra, ele não passa entre cadeiras. Então, é uma vergonha e é uma humilhação que a gente tem que evitar. Isso é um direito humano. Entra aqui nas questões de direitos humanos. Não é porque você acha que o outro tem que ser magro, que ele necessariamente vai ser magro e tenha que ser magro. Não está escrito isso em lugar nenhum. E a gente precisa respeitar todos os corpos. E outra questão que é muito importante da gente falar dessa questão de acessibilidade é das escolas e universidades. Hoje as escolas e universidades não estão preparadas para as pessoas gordas e não há leis que regulamentem isso. Então você tem uma lei que regulamenta um local que o gordo vai, às vezes, que é o teatro e o cinema, mas você não tem uma lei que regulamente o local que ele está todos os dias, que é a escola e a universidade. E aí eu vou fazer uma ponte com o trabalho. Eu tenho um escritório de advocacia e quando a gente foi comprar os móveis do escritório, eu tentei comprar as cadeiras de escritório mais largas que a gente encontrou, mas, surpresa, elas não são largas o suficiente. Quando a gente tem clientes gordos, maiores, eles ficam parecendo, assim, um bicho numa gaiola, totalmente preso. E você faz o quê? Você pede desculpa e fala, infelizmente eu não encontrei uma cadeira maior. Porque eu acho que é o nosso dever, inclusive. Se eu não encontrei uma cadeira maior, eu tenho que lutar por essa cadeira maior, porque o mercado não está fazendo essa cadeira maior. Se vocês entrarem hoje na Tok e procurarem cadeira de jantar, eu duvido que vocês encontrem mais de 4 cadeiras que suportem mais de 120 quilos. Não vão encontrar. Que dirá a preço acessível. Eu não tem sei. Uma acessível. Então, dirá 4. Então, assim, e a preços acessíveis, que isso também é importante. O acesso também entra na economia. Não adianta nada a gente fazer o móvel, mas vender o móvel a preço de ouro, porque aí você tira do gordo a possibilidade de estar e ter o que as outras pessoas têm, que é o que a gente tanto fala, né, que é o privilégio dos magros, quer comprar na feirinha, quer comprar no cara que vende um móvel ali na esquina e etc. A questão das universidades chega ao cúmulo de o Enem ter no edital dele, ele falar que existe a possibilidade de pessoas gordas terem cadeiras especiais. Elas precisam marcar na inscrição delas de que elas têm necessidades especiais e explicar que a necessidade especial delas elas são gordas, elas precisam de cadeira e mesa ou de uma carteira especial para pessoas gordas. Mas existem universidades no país que exigem, como a FUVEST, tá, gente? Vou citar uma das maiores universidades, um dos maiores vestibulares. O vestibular da FUVEST, ele exige que o candidato envie para a comissão lá do edital um laudo médico que tem que ser de um endocrinologista com a CID, que é a CID 10E66, que é a CID da obesidade. Então, ele tem que enviar um laudo médico dizendo que ele é doente e por isso ele precisa da cadeira e que o médico tem que colocar no laudo especificamente o diâmetro da cadeira ou a largura da cadeira ou o que ele precisa. Eu já ouvi relatos de pessoas muito próximas que fizeram o vestibular da FUVEST e foram colocados junto com pessoas com deficiência, inclusive deficiência visual, tá, Débora? Uhum. Foram colocados numa sala separada. Que, gente, eu vou falar aqui de uma forma muito evidente, não existe motivo para você colocar candidatos numa sala separada
se eles não atrapalham os outros. O gordo, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que tem alguma dificuldade com mobilidade, ela não atrapalha outras pessoas. Se é um autista que talvez mostre que ele tem que levantar várias vezes durante a prova, que ele faz barulho, a gente entende. Mas você segregar pessoas com base nos corpos que elas têm e em certos tipos de deficiência é simplesmente absurdo. Se isso não fere os direitos humanos dessas pessoas, eu não sei o que fere. E a gente precisa lutar por isso. Porque nós temos crianças hoje nas escolas que não estão cabendo nas carteiras. E elas não estão cabendo nas carteiras e provavelmente estão ouvindo que elas não estão cabendo, que elas não emagrecem. E a gente tem que entender que esse ciclo de se você emagrecer, você cabe, só piora a situação. Não vou nem entrar na fala da Camila, porque a Camila é a profissional de saúde e ela provavelmente vai falar disso muito melhor que eu. E aí, além das escolas, do teatro, dos bares, a gente tem o transporte público. Eu não sei se alguns sabem, ou todos, alguns, ou muitos, em fevereiro desse ano, o Crivella, ele passou um decreto aqui, que ele editou um decreto que diz que a partir de 27 de fevereiro deste ano, já está valendo, todos os assentos são prioritários, são preferenciais. Então, uma pessoa gorda, idosa, portadora de deficiência, mãe com criança de colo, pessoa com criança de colo, gestante, lactante, ela entrou no ônibus, entrou no trem, entrou no metrô, entrou no VLT, independente de quem esteja sentado onde, se ela quiser sentar, a pessoa tem que levantar. Se a pessoa não levantar, ela faz uma reclamação com o motorista, com o maquinário, enfim, e a pessoa é multada em R$100. Isso foi uma lei passada no início desse ano e o Crivella entendeu que a necessidade dos assentos preferenciais ela é muito maior, na verdade, que aqueles míseros assentos que tem normalmente nos transportes públicos. Agora, entrando na questão do gordo, quem pega aqui transporte público, eu gostaria que refletisse quantas vezes viu um gordo sentado na cadeira de gordo. Porque as pessoas sentam na cadeira de gordo que não tem divisória. A cadeira de gordo não tem divisória para duas bundas, gente. Ela é uma cadeira só, porque a pessoa vai sentar e vai se sentir confortável. Mas as pessoas sentam como se fossem duas. E quando elas veem um gordo entrar, elas não levantam. E o pensamento é sempre o mesmo. A raiz é sempre a mesma, gente. Se emagrecesse, não precisaria de um assento para ele. E a questão não é essa. A questão é, existe a lei, existem os corpos. Os corpos estão aqui, eles têm validade. Não dá para a gente excluir esses corpos. Então, a questão do transporte público, óbvio, é super importante, mas a gente pode ir mais longe e pensar na questão do avião. O avião, para quem tem amigos gordos, eu digo para vocês, perguntem aos seus amigos. O avião é o terror dos gordos. Essa é a verdade. O avião é o terror dos gordos, porque a gente começa a ter problema já na hora que entra no avião. E como é que você passa naquele corredor minúsculo? Tem gente que não passa. Tem gente que vai passar de lado. Tem gente que vai passar batendo em todo mundo. E não tem menor empatia das outras pessoas. Não há legislação ainda no país. Existem vários projetos de lei, tá? Eu até trouxe aqui, existem vários projetos de lei para regulamentar a questão dos assentos para pessoas gordas no Brasil. O primeiro deles é de 2001, o último deles é de 2015, estão todos, para quem não entende do direito, né, vai surgindo uma coisa e outra, mas tudo mais ou menos da mesma matéria, então vai ser muito pensado no primeiro. O problema disso é que ninguém está trabalhando lá no primeiro, o primeiro está arquivado há muitos anos, mais de 10 anos que ele está arquivado, e nada acontece. E, quer dizer, em 2015 teve gente propondo um novo projeto de lei, sem mexer no primeiro, mas o ego vem na frente, né, querer ter seu nome no projeto de lei, etc. e tal. Acontece que o projeto de lei 2694 de 2007, a meu ver, é o melhor projeto de lei hoje em relação a transportes aéreos e pessoas gordas. Por quê? Ele não só, ele amplia o projeto de 2001,
que é um projeto que é só para pessoas gordas e traz dimensão de cadeira, dimensão entre cadeiras, dimensão de corredor, mas ele também traz, o de 2007, ele traz que isso não é só para pessoas gordas, é também para pessoas de estatura elevada. E quem tem amigos muito altos sabe o sofrimento que é para eles viajar de avião também. Sim, eu tenho um irmão que é muito alto e ele só consegue viajar no corredor. Então, mas o corpo dele, de uma pessoa alta, não é invalidado como o meu. Se ele for gordo, é. Mas se ele for magro, ele é mais um magro alto, que normalmente é lindo, né, na sociedade que a gente vive. E é muito interessante porque esse projeto de lei ele fala que 10% dos assentos vão ter que ser destinados a pessoas gordas ou pessoas de estatura elevada e que essas pessoas não vão ter que pagar mais por isso. Óbvio que a gente não sabe o que vem para a gente não ter que pagar mais por isso. Até porque fala em obeso, e obesidade é uma doença hoje, é CID, então a gente não sabe se vem aí uma declaração médica, um atestado médico de que eu posso sentar nessa cadeira. Mas é um começo e a gente precisa dar um pontapé nessa questão que é fundamental. Os gordos no avião têm problema com a cadeira, tem problema com o banheiro. Gente, a quantidade de relatos de pessoas gordas que tem que controlar a ingestão de líquidos antes e durante o voo para não irem ao banheiro é impressionante. Porque elas não cabem no banheiro. Se elas entrarem no banheiro, elas não fecham a porta. Se elas entrarem, os gordos maiores não entram. E aí, o que eu fiz para isso aqui, que eu achei que seria bem interessante? Os Estados Unidos, eles já têm lá toda uma regulamentação, praticamente toda a companhia aérea, você entra no site dela, ela já tem uma página específica para as pessoas gordas. Você tem que comprar lá um assento extra para você. Tem companhia aérea que, enfim, tem sido protestado isso, mas tem companhia aérea que exige. Abaixo de tantos quilos a pessoa tem que comprar, não fica aberto a ela comprar ou não, ela tem que comprar por questão dos outros, né, pelos outros passageiros. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então o que eu fiz? Eu liguei para as três maiores companhias aéreas brasileiras que fazem voos internacionais, a Gol, a Latam e a Azul, para ver como é que está essa questão aqui. Porque no site deles, a Gol diz que existe assento adicional, liga para a Gol. A Latam diz que tem assento adicional, liga para a Latam. E a Azul fala só que temos assentos extras para o seu conforto. Então eu resolvi ligar. Por incrível que pareça, a Latam foi a pior de todas. E quem viaja de avião sabe que ela não é uma companhia aérea barata. Mas ela foi a pior de todas. Eu tive que ligar diversas vezes. Eu liguei 5 vezes. Os 4 primeiros atendentes nem sabiam que existia isso. Os 2 primeiros acharam que eu estava pedindo espaço adicional, daquelas primeiras fileiras da Latam. E até que alguém entendeu e falou para mim assim, senhora, eu não posso te ajudar. Você tem que comprar o seu bilhete, e aí 48 horas você tem que ir antes do seu voo, você vai ao aeroporto e verifica se existe o assento extra ou não. Falei, mas se eu preciso do assento extra, se eu preciso comprar esse assento extra para viajar, como é que eu tenho que esperar 40? E se não tem? Ah, se não tem, não tem, senhora. Então, é bem, né, difícil para o gordo, mas a Gol não. A Gol, de primeira, o atendente super preparado, sabia o que era, falou, não, nós temos sim assentos, vocês não entram na resolução 280 da ANAC, já sabia a resolução fala de pessoas que necessitam de assistência especial, PNAE, que eles chamam. E dentre essas pessoas estão as pessoas com deficiência, com dificuldade de mobilidade, pessoas que usam cão-guia, etc., que têm que pagar no máximo 20% do valor da passagem. A pessoa gorda não, ela tem que pagar a passagem inteira, mas a taxa de embarque não é colocada no valor da segunda passagem. Então, olha que bom bônus aí para quem quer viajar e comprar um segundo assento. Na Azul, eles também permitem comprar um segundo assento. E diferente da Gol, a pessoa na Gol falou para mim que ela não pode garantir que se tiver overbooking, não vai sentar alguém do meu lado. E eu falei assim, mas eu comprei. Ela, não, tá bloqueada a sua cadeira. Eu falei, então eu tenho certeza que ninguém vai sentar do meu lado.
Bom, mas aí, o que acontece no aeroporto, a gente não tem condições de saber. Falei, bom, mas aí não me ajuda muito, né? Porque eu vou estar pagando, e aí depois eu vou ter que entrar em contato com a companhia aérea para ela me devolver o dinheiro, né, para fazer isso. A Azul, ao contrário da Gol, ela garantiu, eu não sei até onde isso é verdade, mas ela garantiu que mesmo tendo overbooking, essa cadeira não é preenchida por ninguém, porque ela está no nome do passageiro, no caso seria eu, da passageira que está comprando o bilhete. Vou terminar aqui. A questão também do avião, eu queria falar que muita gente não sabe que existe extensor de avião, extensor de cinto de segurança. E existem inúmeros relatos de pessoas que viajam de avião sem o extensor e sem fechar o cinto, porque não sabem que existe o extensor. E mais, eu vou além. Aqui, gente, a gente está falando de um direito humano e outro, do direito à segurança da pessoa no voo. Vendo que existe, assim como é quando entra uma grávida no voo, o comissário ou a comissária vai falar, a senhora precisa de um extensor? O gordo tem que ser a mesma coisa. O profissional tem que estar capacitado para atender essas pessoas que precisam de coisas a mais, que precisam de mais condições para viajar. Então, seja um extensor, seja uma cadeira extra, um assento extra, a gente precisa de profissionais que entendam que esses corpos existem, que eles são válidos, que eles têm direitos, tanto quanto os corpos magros, tá? E aí, a gente entra no meu último tópico, prometo, na questão da violência obstétrica contra a mulher gorda, que é um problema muito grande, não tem sido falado, a violência obstétrica tem sido discutida em diversos congressos, simpósios, seminários, mas a questão da violência obstétrica contra a mulher gorda nunca entra nisso. Desde que eu tinha mais ou menos 22 anos, eu escuto dos médicos, você vai continuar engordando? Se eu continuar engordando, como é que você vai ter filho? Eu nunca vi uma relação de uma coisa com a outra. Mas quando você vai pesquisar, você vê que a violência obstétrica é tanta com as mulheres gordas, que muitas já ouviram do médico, tentando engravidar, que ela pode dar o quanto quiser, que ela nunca vai engravidar. Nossa, que isso. Isso está em pesquisa, tá, gente? Assim, fora que, aqui no Brasil, tem uma pesquisa, uma universidade fez uma pesquisa que diz que as mulheres gordas estão muito mais suscetíveis a fazer cesárea do que as mulheres magras. Aqui no Rio de Janeiro, eu até conversei com uma doula, amiga, ela falou, você não vai encontrar um hospital no Rio que faça um parto normal seu. Então é óbvio, gente, que eu estou mais suscetível a ter cesárea. Porque se não tem um hospital que me deixe ter um parto normal, eu vou estar na estatística da cesárea. E aí não adianta me dizerem depois que a culpa é minha e que a culpa é do meu corpo. Porque não é. A gente precisa mudar os profissionais. A gente precisa ter médicos que tenham a noção de que o corpo gordo não pode ser demonizado desse jeito que ele tem sido. E eu vou fechar a minha fala aqui, de novo, com a Suzy Orbach, falando que a riqueza das nossas diferentes formas é reduzida à dominante imagem da magreza. Não nos reduzamos a essa imagem. Obrigada.